Assim, a gente espera que o Arrascaeta crie, no Flamengo ele tem que criar e tem que marcar. Que o Everton Ribeiro recomponha, mas ele tem que recompor tanto pelo meio quanto pela beirada do campo. E esse esquema que o Dorival achou, né, que o Zinho colocou muito bem, que foi o sistema que mais encaixou para jogar com Pedro e Gabigol, é algo que os jogadores já têm uma conexão, né, uma memória desse mecanismo. Então seria muito fácil para o Vitor Pereira, logo no início do trabalho, ele manter esse padrão, né? Então, assim, o que se esperava dele era, o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? E jogando dessa forma, fez um razoável campeonato brasileiro, enfim. E quando ele falava, eu vou pintar uma parede, eu imaginei que era o quê? Era manter esse estilo de jogo e com o currículo que ele tem, né, com a capacidade que ele tem, ele agregar alguma coisa. Então, assim, quando a gente encontrar dificuldades nesse sistema, que o Flamengo em muitos momentos encontrou dificuldade jogando nesse losango também. O adversário acabou conhecendo. Pelos lados principalmente. É isso. Né? E aí, então assim, a gente vai partir dessa formação e quando aparecer uma dificuldade, eu vou dar uma outra alternativa para vocês. Era o que era esperado. Certo. E ele acabou modificando todo um sistema. Então ele não consegue mais extrair do jogador aquilo que o Dorival conseguia e nem conseguiu fazer os jogadores entenderem aquilo que ele quer. Eu não sei se ele vai dar esse passo atrás que o Zinho está falando, que ele vai reconhecer um erro, que ele vai pedir informação para o jogador, já deveria ter feito isso há um tempo atrás, né? No confronto, no duelo contra o Palmeiras, devia ter feito isso. Como não deu certo, devia ter feito isso também no Mundial. Então é por isso que o Zinho fala, eu não sei o que ele vai fazer. O que a gente imagina que ele pode fazer para o Flamengo ter uma boa atuação é ele voltar para esse sistema. Mas como ele não fez isso em jogos anteriores, jogos até mais importantes para o Flamengo, eu falo pelo menos com relação ao Mundial de Clubes, então fica essa expectativa. Se ele vai manter a ideia dele, se ele vai dar um passo atrás. Porque assim, o que o Dorival realmente quer no Flamengo, ele não conseguiu fazer. Que ia jogar com 2 jogadores de beirada. É isso que todo mundo fala. Ele gosta de jogar com velocidade, ele tentou fazer isso com os laterais, acaba não dando certo. Por quê? Porque ele empurra os laterais para frente, só que ele abre buracos atrás. E o Flamengo com principalmente o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, são jogadores que não têm tanta velocidade, então o Flamengo acaba dando espaços para o adversário criar. Então isso ele não conseguiu fazer ainda. Que o VP, você tá falando? O VP, o Vitor Pereira. Porque assim, a ideia dele, a princípio, ou que a gente está acostumado a ver é essa. Jogadores ele de beirada. o João Gomes também, né? Que é algo muito difícil ali para ele conseguir substituir. Tem isso. Eu acho que assim, tem uma coisa que esse elenco do Flamengo, com esse potencial, por melhor que tenha sido as atuações do João Gomes, por melhores que tenham sido, você não pode dizer que o time desmontou, o time não existe mais porque o João Gomes saiu. Eu não consigo esquecer das declarações que o VP deu quando ainda era técnico do Corinthians, antes de enfrentar o Flamengo, dizendo que via no Flamengo fragilidade pelos lados do campo. Então, eu até acho que quando ele falou em pintar a parede, a pintura da parede era só as era um pouco corrigir essas lacunas dos lados. Agora, como que você corrige essas lacunas? Porque, de fato, não é uma missão tão fácil se você olhar para as peças que o time tem. Talvez o jeito mais fácil de corrigir isso seria convencer alguém do trio, eu nem falo quarteto, por isso que eu não concordo absolutamente, não consegui entender direito essa ideia de que a saída do Everton Ribeiro poderia de alguma maneira resolver esse problema. Eu não consigo entender. Porque do quarteto, não consigo entender nem conceber essa possibilidade. Porque no quarteto ele é disparado o cara que mais fazia e que faz esse trabalho, e você tem outros 3 de uma qualidade absurda, ofensiva, mas que não entregam tanto, não te entregam tanto nesse sentido. Aí, o que ele poderia fazer? Fazer o que ele próprio conseguiu fazer com o Roger Guedes no Corinthians, porque ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer com que o Roger Guedes passasse a ter um comportamento bastante diferente daquele que ele tinha. Inclusive ficando foi mais pro final da temporada, mas conseguiu, chegou lá. Mas conseguiu. Esse acho que foi um mérito do... Não, ele conseguiu, já só para reforçar, ele conseguiu colocar semente na cabeça do Roger Guedes, né? Verdade. Porque o Roger Guedes, no Corinthians, ele não queria fazer, ele teimava, ele brigava, ele batia o pé, ele parecia que estava indo contra as ideias do treinador. Agora, com o Fernando Lázaro, com um ambiente melhor, ele está fazendo isso muito bem, né? Exatamente. Então ele volta, ele faz a marcação, ele tira a sobrecarga do Renato Augusto. E ele tinha até instabilidades em jogos, né? Porque em jogos ele fazia, outros jogos ele não fazia. Eu acho que dependia muito da necessidade. Da partida, do adversário. De cada vez, né? Quando você diz assim, que ele detectava um problema nas laterais, porque eu vejo assim o time como se fosse um compartimento, já que ele falou que ia pintar uma parede,
uma casa de 3 cômodos, né? Eu tiro o goleiro, que o goleiro é porteiro. É o porteiro dessa casa, até porque usa-se como porteiro, né? Que vai ser um problema quando chegar o outro do Boca aí é o problema lá pra frente para resolver. Mas não tem esse problema, é o Santos titular. Aí você tem 3 cômodos para resolver. Defesa, meio campo e ataque. O quarteto na frente, eu acho que não tinha que se chegar e mexer em nada ali por enquanto. Ou repete lá com o tiozinho. Era a parte mais bonita da casa. A parte que funciona, depois eu vejo se eu vou mexer lá. Não vou. Na defesa, eu detectava com problema nas laterais. Pô, mas qual era o problema? Era o Rodinei subindo muito, é ali que eu vou explorar. Agora não tem o Rodinei, então eu vou de Mateuzinho ou Varela. Do outro lado é o Felipe, que é titular, desde que tenha condições. Então, posso mexer um pouquinho. O principal cômodo para ele mexer era o meio, porque perdeu o João Gomes. Certo. Aí ele tinha que decidir, Thiago e mais quem? Mas chegou o Gerson.